Turbulentos, voltei agora para falar de um assunto que estava meio esquecido aí nas gavetas do Aprenda Sem Turbulência, que era escoamento compressível. Eu até falo bastante dele no curso aí, se alguém tiver mais interesse sobre ele, eu tenho até planilhas, enfim. Mas eu queria falar alguma coisa sobre isso, que eu falei alguma coisa já, mas eu deixei algo que não ficou, eu acho que precisava, que é perigos no cálculo do escoamento compressível. Por que perigos? Como a gente sabe lá, que eu já tinha falado antes, relembrando, o escoamento compressível, ele à medida que ele vai perdendo carga, ele perde pressão e a velocidade dele começa a aumentar, porque ele perde pressão, o volume dele aumenta e ele vai acelerando à medida que ele vai caminhando na tubulação, diferentemente do fluido incompressível, que a velocidade é sempre constante. Então, eu só coloquei um exemplo aqui, que eu não vou fazer as contas todas, mas eu fiz ela num simuladorzinho, que eu montei mesmo, e eu coloquei um sisteminha que é o seguinte, que é 100 metros, num compressorzinho aqui, com 3,5 polegadas de diâmetro interno, né, da tubulação, e ela chega na atmosfera. Eu quero saber qual é a pressão que o compressor coloca nesse sistema. Faltou um dado aqui, claro, numa vazão de 3,333 normal metro cúbico por hora. Normal metro cúbico por hora é uma unidade de massa, por mais que pareça volume, não é massa, tá? Normal metro cúbico é, para quem não lembra, relembrando, normal é 0 graus Celsius e 1 atm. Então é uma condição de estado definida, então pela partir dela eu consigo definir massa de um composto de ar, tá? Ar. Isso aqui é ar, tá bom? Então, primeiro, eu fiz dois cálculos. Eu tenho que explicar o que eu vou fazer agora. Fiz dois cálculos. Eu fiz um cálculo fazendo uma conta só. Peguei esse comprimento de 100 metros e vi quanto que dava de perda de carga, ou seja, aquele continho que a gente faz, né? Normal. Eu fiz fator de atrito, Reynolds, etc. Fiz um cálculo, considerando 100 metros direto. E fiz um outro cálculo, que é dividindo 1 metro em 1 metro e fazendo. Então, eu calculava a perda de carga de 1 metro, recalculava a velocidade, pegava a velocidade nova e calculava no metro da frente. Recalculava de novo, calculava na frente, recalculava. Ou seja, fui ponto a ponto, fiz uma integral, ponto a ponto, de metro em metro. E eu vou mostrar para vocês a diferença de resultado que deu. No caso 1, que eu calculei tudo reto, tá? A perda de carga total foi de 1,36 kg/força por centímetro quadrado. Tá bom? E no caso 2, a perda de carga total foi de 2,01 kg/força por centímetro quadrado. Aí você fala assim, Sérgio, coelho, né? Isso é perda de carga total, ou seja, o meu compressor, teoricamente, se eu calcular direto, o cálculo fica 1,36 da descarga do compressor. Se eu calcular metro a metro, vai dar 2,01, um pouco diferente, né? Agora vamos ver os outros parâmetros. Velocidade, vou colocar aqui, ó. Velocidade agora. A velocidade do caso 1 ficou 54 metros por segundo. Tá? E esse caso aqui, a velocidade vai variando, né? Ela vai variando, ela vai aumentando. Ela começou também com 54 metros por segundo, mas ela chegou até no final, ela chegou com 160 metros por segundo. 160 metros por segundo. Olha a diferença. Outro ponto aqui também, importante. Tá, perda de carga, velocidade. A densidade. A densidade do fluido aqui é 3,55 kg por metro cúbico. Aqui no outro de baixo, calculando um ponto a ponto, esse aqui eu calculando tudo direto. Ela, claro, começou com 3,55 kg por metro cúbico, mas ela chegou até 1,01
2 quilogramas por metro cúbico. Olha a diferença. Olha a diferença do cálculo. Olha os valores que você tem. Mas uma coisa interessantíssima que eu acho que é importante a gente considerar é o seguinte. O Reynolds é igual a 9,52 vezes 10 à quinta. Para qualquer caso. O Reynolds é interessantíssimo, essa característica dele, que independente do ponto que eu calculo, se é aqui ou se é aqui, se é nesse ponto 1, 2, ou no meio da tubulação, o Reynolds sempre se mantém. É interessantíssimo isso, essa característica do Reynolds. E também um outro ponto também que é importante considerar é que eu considerei aqui, nesses cálculos todos, a temperatura constante. Mas como a gente sabe, no caso 1, claro que seria constante porque ele não expandiu em nada. Mas no caso 2, que ele foi expandindo lentamente, a temperatura aqui, que eu considerei inicialmente igual a 20 graus, chega aqui no final igual a 17,3 graus Celsius. E isso também altera na densidade, velocidade, perda de carga. Um fator também que altera, que se você calcular direto, isso aqui já dá um pouco mais de trabalho, você também não vê. Então, claro, tem outros fatores, densidade, tem outros aqui que eu considerei também, a vazão volumétrica. A vazão volumétrica passa de 1.200 para 3.500, enfim. Esse caso aqui, inclusive, vira escoamento supersônico, enfim. O que eu queria deixar claro aqui nessas contas que eu fiz aqui é que, no caso de cálculos compressíveis, tem que ter muito cuidado com esses cálculos. Você não pode calcular tudo uma vez. Você tem que calcular pequenos pedaços e vendo os erros que isso gera para você conseguir ter o resultado mais coerente. Porque se você vai lá e calcula 1,3 e compra um compressor para 1,3, não vai dar. Não vai dar. Tá bom? Por favor, atenção nisso. Se vocês tiverem dúvidas sobre esse aspecto aqui, pergunta para mim. Pergunta para mim que eu ajudo vocês aí. Tchau.